queridos. Depois dessa fala da Lúcia, acho que até me perdi no ano. É um raciocínio que passa tantas coisas pela cabeça da gente, né? A Lúcia falava muito da minha história, da minha trajetória. Então, é o nosso segundo livro. O primeiro livro ele tinha um objetivo de tratar famílias, casais, né? Mas esse livro ele tem um viés completamente diferente. Esse livro ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de trazer para as pessoas uma análise de como ser esse vaso, de entender que há um propósito, de esperar o tempo de Deus, de vivenciar cada etapa e de principalmente aceitar cada etapa da sua vivência. Mas ao mesmo tempo ele também é o fechamento de uma etapa na minha vida, né? Que aqui está a Andréia, depois a Andréia vai falar sobre o prefácio, né, que ela escreveu para nós aqui. Me acompanhou, Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar vindo na igreja todos os dias, mas quando a gente não permite que Deus entre em todas as áreas da vida da gente, a gente não vive a plenitude, uma vida plena e a integralidade do Evangelho. E Deus me possibilitou todo esse processo de ser tratada por Deus, né? Então foi um tempo que Deus, ao mesmo tempo, tratou comigo, me levou à análise, me levou à compreensão de muitas coisas, né? E tem me dado conclusões a partir desse trabalho, né? Dessa vivência, que nós não somos os nossos problemas, nós não somos os nossos traumas, nós não somos os nossos mesmos, nós somos um vaso que o Senhor prepara, que o Senhor modela, que vai passar por várias fases, mas que lá no final vai compreender que nós somos a obra de Deus. E sem teologia humana dizendo que o homem é o centro, e esse não é, passa muito longe, para quem lê o livro vai entender, passa muito longe dessa teologia de achar que é o centro, bem ao contrário, né? Entende-se como uma obra de Deus, é Deus trabalhando em você a cada dia, a cada momento, e se deixar esse trabalhar de Deus, deixar essa vivência, para entender que tem o tempo certo para todas as coisas, que não adianta eu querer apurar se eu não estou totalmente trabalhada em cada fase do vaso. Então, isso é importante a gente compreender. E que acima de tudo, acima do vaso, a importância aqui não está no vaso, mas sim naquele que faz o vaso. Em todos os processos nós temos Deus convidando. Então, para quem vai ler o livro, há um convite a um passo de fé. Há um convite de olhar para dentro de si. Há um convite de deixar o olheiro trabalhar. Há um convite de deixar sair a impureza. Há um convite de matar o orgulho. Há um convite de tirar as máscaras. E vocês vão ver muito isso no texto. Para que lá no fim você compreenda que você é uma obra do Senhor. Uma criatura, uma feitura do Senhor. Mas mais do que o corpo físico que Deus te deu. Deus quer que você viva na plenitude. De uma vida plena com o Senhor. Né? Não é só... Às vezes a gente crente, a gente pensa muito no nosso lado espiritual. E claro que temos que ter a prioridade. Mas Deus não quer só a parte espiritual, Deus nos quer por inteiro. Enquanto nós não nos entregar por inteiro nas mãos do oleiro, o oleiro não pode fazer nada. Então esse é um convite a cada um a entregar-se por completo nas mãos do oleiro. Né? E assim como vocês vão ler o livro, em todo momento eu estou dizendo que eu estou totalmente entregue. E viver esse tempo, viver esse processo, como que eu comecei, né? Me perguntaram como que iniciou, até por os alunos da escola fazendo uma entrevista comigo, como que iniciou esse livro? Foram naquelas resoluções de ano novo ali que eu comecei a pensar e listei algumas coisas. E o livro já nasceu ali, o título, todos os títulos dos capítulos, e ali começou. Só que levou mais de um ano para ser escrito. Por quê? Porque eu também estava em processo e Deus estava trabalhando. Eu posso dizer assim, que depois de escrever o livro, Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando, Deus tem dado desfechos a histórias na minha vida. Deus está abrindo outros processos comigo e eu continuo entregue a Ele. Ontem eu até fiz uma postagem, não para... Às vezes as pessoas acham que eu estou me exaltando, né? Não sei porquê, né? Eu continuo a menor da casa do meu pai. Mas... lembrando, e Deus tem me trazido muito ao coração,
E às vezes a gente faz tanta coisa, e se esquece. E eu lembro muito bem daquela consagração que o pastor, era um pastor bem duro, para quem conheceu, e segurando o seu púlpito e dizendo que Deus tinha falado com ele, que ele não nos segurasse, porque nós não éramos dele, nós éramos do Senhor. E eu entendo que nós somos do Senhor. Aí Deus tem me tratado muito isso, que somos do Senhor. E como somos do Senhor, estamos na dependência do processo do Senhor. Então, tudo que estamos vivendo hoje com a minha filha, né, com a situação da Anne, nós somos do Senhor. Nós continuamos do Senhor. Somos um instrumento que Ele faz o que Ele precisa fazer. E nessa vivência, nós temos vivido muito, e eu falo muito com meus alunos detalhes, sabe, que eu acompanho ali, o que é o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida. E Deus está dizendo a todo tempo que somos dele e que Ele nos cuida. E que Ele tem nos cuidado. Então, hoje nós chegamos aqui, né, os irmãos sabem, todo esse trabalho é baseado no nosso esforço, não tive patrocínio, né, nem nada. Então, todo ele baseado naquilo que a gente... Então, fizemos algumas cópias daquilo que nós podemos fazer. Já estamos com outro trabalho aí, que vai, segundo semestre, ser lançado, que é a Carruagem da Princesa. Daí já é um livro infantil com outro viés, que nós vamos falar de alguns dos temas que nós precisamos abrir nossos olhos, que eu acho que é importante. E que Deus tem me lançado também nesse caminho. Não sei o que Deus quer, só sei que eu estou entregue a Ele. E como eu estou entregue a Ele, é Ele que tem o controle e a disposição sobre a minha vida. Hoje, vocês estão me vendo aqui. Eu não sei se amanhã ou depois eu vou continuar aqui. Porque estamos na mão do Senhor. Para onde Ele nos caminhar, nos levar, nos andar, é com Ele. Mas uma coisa, né, e de tudo fechando, né, porque eu falo demais, você sabe, nós estamos no processo do Senhor. E vivendo isso, né, não é se apavorando com a história da irmã Paula, nem isso, mas pensando que nós precisamos viver os processos de Deus. Hoje eu iniciei a aula dizendo, o problema de muitos que não conhecem a Deus. E nós temos que conhecer esse Deus que a gente fala. E conhecer esse Deus que a gente fala vai ser matar o eu, vai ser realmente se entregar a Ele e vai ser aceitar o processo, porque Ele está trabalhando. Então, seriam essas minhas palavras do livro. Eu sou muito filosófica. Eu gostaria de convidar a Andréia a passar aqui.